extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Olá! Hoje a gente aborda uma situação, super comum para quem é corretor de imóveis e informa ao cliente o valor da avaliação. Aquele momento assim, um pouco tenso quando o cliente não concorda com a avaliação do próprio imóvel. É parte do jogo, mas sempre delicado. A gente deu uma olhada em alguns materiais que falam justamente sobre isso. Por que essa discordância acontece? E, claro, como lidar da melhor forma. Então, a ideia aqui é entender melhor essas razões, sabe? E ver que estratégias de comunicação, de negociação, as fontes sugerem para manter o profissionalismo e, quem sabe, chegar a um acordo. Para começar, por que será que os clientes recusam a avaliação? Não deve ser só achar o número baixo, imagino eu. Exato, não é tão simples. As fontes indicam algumas coisas. Primeiro, a tal da expectativa irreal. E não é só valor sentimental, viu? Às vezes é baseado em papo de vizinho, amigo ou informação velha. Sim, aquela reforma que valorizou horrores, ou o vizinho vendeu por X, né? Isso, ou até como algumas fontes sugerem, uma defesa contra a ideia de perder dinheiro se o valor for menor que o esperado. Outro ponto é o puro desconhecimento do mercado. Muita gente confunde o custo da reforma, o apego, com o valor que o mercado paga hoje. São coisas diferentes, né? Faz sentido. E aí vem a comparação inadequada. Nossa, isso é clássico. Comparar com imóveis que só parecem iguais. Localização um pouquinho diferente, um andar mais baixo, sem a mesma vista. Justamente. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença no preço final. Ou o erro mais comum, olhar só preço de anúncio. Esse ponto do anúncio é fundamental. As fontes chegam a dar uma ideia da diferença média entre o anunciado e o vendido, só para ter uma noção do tamanho da distorção. Olha, o número exato é difícil, varia muito. Mas as fontes são unânimes. A diferença existe e costuma ser relevante. O preço anunciado tem gordura para negociar, tem a expectativa do vendedor. O foco tem que ser no histórico de vendas concretizadas ali na região. E claro, às vezes a pessoa tem dúvida na metodologia, não entende como você chegou naquele valor, ou tem uma necessidade financeira específica e a avaliação não bate com o que ela precisa. Entendi. São muitas camadas, algumas até bem emocionais. E aí, como as fontes sugerem que o profissional deve agir? Qual o caminho? O caminho principal, segundo o material, é educação e transparência. É sentar, explicar o processo, sabe? Mostrar os dados de mercado, aqueles imóveis vendidos mesmo que a gente falou. Mostrar os comparáveis usados na análise, né? Exato. Explicar os ajustes feitos, por que um vale mais que o outro, se tiver um PITAM, o parecer técnico de avaliação mercadológica, melhor ainda. Ele traz um peso técnico, segue norma ABNT, detalha os fatores, tira a coisa do achismo. Ele formaliza a análise. Isso. E o foco tem que ser sempre no mercado. A avaliação é técnica, reflete oferta e demanda, não é opinião pessoal. Uma tática interessante que as fontes trazem é perguntar direto para o cliente, mas com jeito, claro. Olha, pensando nesse valor que o senhor deseja, quantos imóveis parecidos com o seu foram vendidos mesmo recentemente por esse preço aqui na área? Uma pergunta poderosa, mas tem que ter tato para não parecer confronto, né? Totalmente. O tom é de consultor, é para ajudar a pessoa a pensar junto, a enxergar o mercado. E junto com isso, mostrar as consequências de pedir muito alto. O imóvel demora para vender, pode ficar queimado no mercado, os custos continuam correndo, IPTU, condomínio, e lá na frente, talvez tenha que baixar ainda mais o preço. Tá, mas e se mesmo assim a pessoa insistir, bater o pé naquele valor mais alto? Tem alguma alternativa antes de simplesmente dizer não obrigado? Sim, as fontes sugerem algumas saídas, mas com ressalvas. Uma é propor: ok, vamos anunciar pelo seu valor, mas por um prazo curto, tipo 30, 60 dias. Se não tiver visita, não tiver proposta séria, a gente senta e reavalia com base na técnica. Uma espécie de teste de mercado, mas com prazo definido. Isso. Outras opções, se a venda não for urgente, talvez alugar por um tempo, esperar um momento melhor do mercado. Depende da situação de cada um. Mas olha, em todo esse processo, a postura é a chave. Calma, empatia, reconhecer que o imóvel tem valor sentimental é importante,
mas com linguagem clara, objetiva. O papel é de consultor. E o momento de realmente dizer não, quando o cliente está irredutível num preço fora da realidade. Como equilibrar isso? Porque recusar um cliente ou um laudo pode parecer que está perdendo o negócio. É o ponto mais delicado, talvez. Mas as fontes são bem claras quanto a isso. Se o valor exigido pelo cliente é inviável, se você sabe que aquilo não reflete o mercado e pode queimar sua reputação, o correto é não pegar a captação ou não emitir o laudo com aquele valor. Proteger a própria credibilidade, né? Exatamente. A sua credibilidade é seu maior ativo ao longo prazo. Pode dar um frio na barriga na hora, o medo de perder o negócio existe, mas é fundamental. Assinar algo que você não concorda tecnicamente prejudica você, o cliente que não vai vender e o mercado como um todo. Faz todo sentido. A integridade profissional acima de tudo. Então, para a gente amarrar o que vimos nas fontes, lidar com essa discordância sobre a avaliação envolve entender o lado do cliente, sim, mas comunicar com clareza, com dados, com técnica. Ser transparente, mostrar consequências, oferecer alternativas viáveis e, principalmente, ter a firmeza de proteger a própria reputação, sabendo a hora de recuar. Perfeito. E fica aqui uma reflexão final, né? Além dos números, dos dados de mercado, da metodologia, qual será o peso daquela arte da comunicação, da escuta, da empatia, da inteligência emocional para navegar essas conversas que são tão carregadas, né? Envolvem o lar das pessoas, as expectativas delas. Fica aí para a gente pensar.